No verão do ano 2000, a Guerra Civil em Serra Leoa já durava há mais de uma década. Na selva, os West Side Boys eram um grupo guerrilheiro armado que se inspirava na cultura gangster americana. Reportado pela BBC como usando roupas bizarras, perucas femininas e chinelos, e estando quase perpetuamente bêbados, eles acreditavam ser invulneráveis a balas. No dia 25 de agosto, uma patrulha de veículos composta por 11 soldados do Regimento Real Irlandês e um oficial de ligação do Exército de Serra Leoa entrou no território dos West Side Boys e de repente se encontraram cercados por uma multidão armada e hostil. Capturados, os homens foram mantidos em um esconderijo fortificado na selva, decorado com as cabeças decepadas das vítimas anteriores dos West Side Boys. Com as negociações para libertar os soldados estagnadas, lançou-se a Operação Barras, uma missão conjunta de resgate. Esta é a história de uma das operações de forças especiais mais ousadas desde a Segunda Guerra Mundial, uma missão tão perigosa que foi apelidada de Operação Morte Certa. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. No início do século XXI, o país da África Ocidental, Serra Leoa, estava em anarquia. A nação havia sido devastada por corrupção, violência e instabilidade política por décadas. Finalmente, em 1991, tudo culminou quando uma guerra civil em grande escala eclodiu, quando as forças rebeldes da Frente Revolucionária Unida, tentaram derrubar o governo. A Frente Revolucionária Unida, sem objetivos políticos, era apenas um grupo brutal de terroristas, movidos por nada mais do que uma sede de poder e a riqueza, que vinha do controle das ricas minas de diamantes do país. Histórias sobre o estupro, assassinato e mutilação generalizados infligidos às suas vítimas logo se espalharam pelo mundo. A Frente Revolucionária Unida era notória por usar a amputação como forma de tortura, bem como o tráfico de mulheres e meninas para serem usadas como escravas sexuais. Eles aterrorizavam vilas, forçando pais a assistir o estupro coletivo de suas filhas. Meninos jovens eram forçados a torturar e matar suas próprias famílias numa tentativa de desumanizá-los e brutalizá-los antes de serem levados e forçados a se juntar aos rebeldes. Em abril de 2000, com a Frente Revolucionária Unida prestes a avançar sobre a capital Freetown, as forças britânicas lideradas pelo Regimento de Paraquedistas foram convocadas numa tentativa de evacuar todos os nacionais britânicos e aliados para um local seguro. Após a supressão imediata da ameaça rebelde, uma equipe internacional de militares e treinamento foi montada. 3 meses depois, o Regimento Real Irlandês chegou para ensinar ao Exército de Serra Leoa o Exército de Serra Leoa, disciplina militar básica e táticas de combate. O objetivo final era que o Exército de Serra Leoa derrotasse os rebeldes e restaurasse a estabilidade no país devastado. Originalmente envolvidos na guerra, os West Side Boys eram um grupo de milícia inicialmente leal à Frente Unida Revolucionária, o exército rebelde que se opunha ao governo de Serra Leoa. Em um determinado momento, eles mudaram de lado e lutaram contra a Frente Revolucionária Unida ao lado do governo em troca de suprimentos médicos e armas. No entanto, eles se recusaram a se juntar ao exército de Serra Leoa e preferiram operar como bandidos. A principal razão pela qual receberam seu nome veio de seu amor pela música do rapper americano Tupac Shakur. Depois que os rebeldes tomaram o poder em 1997, as prisões em Freetown foram abertas, liberando centenas de ladrões, estupradores, assassinos e vários outros personagens indesejáveis, juntamente com alguns ex-membros do Exército Serra Leoa civis e soldados meninos que estavam entre as fileiras dos West Side Boys. Vestidos com toucas de banho e perucas fluorescentes e usando tatuagens de encantos voodoo para garantir sua invencibilidade, eles estavam sob efeito de drogas ou bêbados de vinho de palma doce na maior parte do tempo. Alguns desses West Siders deram a si mesmos títulos inflados e patentes militares com nomes estranhos, como Brigadeiro Bomb Blast, Coronel Camboja ou
comandante corta-mãos. No dia 25 de agosto de 2000, o Major Alan Marshall liderou sua patrulha para fora de sua base em Waterloo, a capital do distrito rural da área ocidental de Serra Leoa. Eles estavam escoltando um oficial da exército de Serra Leoa chamado Tenente Musa Bangura para a cidade de Maziaca. Ele deveria se encontrar com os pacificadores jordanianos da missão da Organização das Nações Unidas em Serra Leoa quando chegasse lá. Em seu retorno, a patrulha foi aconselhada a investigar as aldeias remotas ao redor da área do Riacho Roquel para ver se o acesso poderia ser fornecido para agências de ajuda ajudarem qualquer um dos civis lá. Mas foi uma decisão perigosa, pois a área também estava bem dentro do território dos West Side Boys. Desviando da rota principal, os soldados britânicos se viram em uma estrada de terra esburacada, adentrando cada vez mais na selva. Ao chegarem a uma clareira, um rebelde com uma metralhadora surgiu à frente do Land Rover Leader e os britânicos se viram cercados por cerca de 150 West Side Boys, com outros rebeldes apontando lançadores de granadas propelidas por foguete para eles de ambos os lados. Um caminhão Bedford cortado, montado com um Zenitnaya Pulemyotnaya Ustanovka, 2 de cano duplo, rapidamente dirigiu por trás, bloqueando qualquer chance de uma rota de fuga. Os soldados britânicos estavam em menor número, superados em armamento e presos. O Major Marshall tentou argumentar com o líder rebelde, conhecido como Coronel Savage. Mas alimentados por álcool, drogas e a natureza barulhenta um do outro, o grupo espancou os soldados e os desarmou. Em seguida, foram feitos reféns e transportados de canoa pelo rio até a sede dos West Siders em Gaberi Barna, para se encontrarem com o chefe deles, o brigadeiro Fordyce Calais. As negociações foram lideradas pelo coronel Simon Fordham, comandante do 1º Batalhão do Regimento Real Irlandês. Ele estava acompanhado por uma pequena equipe, incluindo negociadores de reféns da Polícia Metropolitana de Londres. Fordham teve que se encontrar com Fordyce Calais no final da trilha para a aldeia de Magbeni, pois ele não permitiria que os homens se aproximassem mais. Em 29 de agosto, Fordham exigiu prova de vida. Então, Calais levou o marechal e o oficial de sinais, capitão Ed Flaherty, com ele para a reunião. Ao apertar as mãos de Fordham, Flaherty secretamente passou um mapa detalhado da aldeia de Gaberibana, indicando o local onde os soldados estavam presos, com notas sobre as armas e defesas dos rebeldes. Após 2 dias, 5 reféns foram soltos em troca de remédios e um telefone via satélite. Então, o coronel Cambodja, porta-voz autonomeado dos West Side Boys, contatou a BBC, usando o telefone via satélite para conduzir uma entrevista confusa onde ele apresentou suas exigências. Eles incluíam a libertação dos prisioneiros detidos pelas autoridades de Serra Leoa e uma renegociação do Acordo de Paz de Lomé. O coronel Cambodja passou tanto tempo no telefone que as baterias eventualmente se esgotaram, mas o fato de ele ter ficado tanto tempo no telefone ajudou o Royal Corps of Signals a localizar sua posição exata. Foi nessa época que 2 negociadores do Serviço Aéreo Especial foram finalmente trazidos. Devido à maneira como os West Side Boys estavam divididos em 2 acampamentos, sua sede principal em Gaberibana e a vila de Magbeni nos lados opostos do rio, ficou claro que o Serviço Aéreo Especial não poderia simplesmente conduzir uma missão de resgate sozinho. Então, o 1º Batalhão do Regimento de Paraquedistas montou uma companhia aumentada para apoiar as forças especiais. No dia 2 de setembro, 2 equipes de observação do Serviço Aéreo Especial foram posicionadas perto da vila, uma de cada lado do Rockwool Creek. Os barcos de assalto que os levaram eram tripulados pelo Special Boat Service, o serviço especial de barcos da Marinha Real. Os movimentos dos West Side Boys eram monitorados com equipamentos de escuta de alta tecnologia e melhoradores de visão, obtendo informações e identificando locais para pouso de helicópteros. A companhia lideraria o assalto a Magbeni ao sul, enquanto o Esquadrão de Serviço Aéreo Especial libertaria os soldados do Royal Irish no norte em Gaberi Barna. Devido ao terreno, foi tomada a decisão de não usar uma abordagem terrestre para enviar as tropas.
Em vez disso, 3 helicópteros Chinook das Forças Especiais da Royal Air Force do Esquadrão número 7 seriam usados para a tarefa. Em 9 de setembro, o coronel Camboja fez uma nova exigência. Os reféns restantes só seriam libertados após a formação de um novo governo em Serra Leoa. Preocupações de que as exigências eram uma tática de protelação para mover os soldados cativos mais adentro do território levaram à decisão de ordenar o assalto. A operação começou ao amanhecer do dia seguinte, com a invasão simultânea das 2 aldeias. As equipes de resgate também foram encarregadas da extração do tenente Musa Bangura, o contato da Exército de Serra Leoa. Quando a equipe de observação do Serviço Aéreo Especial estava posicionada para impedir que os West Side Boys matassem os reféns, ao ouvirem os helicópteros se aproximando, a força-tarefa entrou em ação. Os Chinooks arrancaram os telhados de ferro corrugado de várias cabanas da aldeia, incluindo o do prédio onde os Royal Irish estavam detidos, enquanto os helicópteros voavam baixo na linha do Rockell Creek. Na aproximação, a equipe do Serviço Aéreo Especial confrontou os West Side Boys em Gabber e Barna. Os Chinooks usaram miniguns M134 para disparar na área, enquanto 2 helicópteros Lynx bombardearam as aldeias para criar zonas de pouso e destruir armamento pesado. As tropas do Serviço Aéreo Especial desceram por cordas na aldeia e logo foram alvejadas. Apesar da oposição, eles limparam a aldeia, capturando rebeldes que se renderam, incluindo o líder dos West Side Boys, Fodet Calais. Os soldados britânicos foram facilmente localizados, mas o tenente Bangura foi achado em um poço fétido usado pelos West Side Boys como latrina aberta. Faminto, espancado e tendo bebido apenas água da chuva suja e urina velha por mais de 2 semanas, ele teve que ser carregado para a segurança. Levou menos de 20 minutos desde o início da missão para que todos os membros restantes do Royal Irish e Bangura fossem evacuados. 22 civis de Serra Leoa também foram libertados. Os West Side Boys vinham usando os homens como servos e as mulheres como escravas sexuais. Em Magbeni, a Companhia A do 1º Par havia caído em terreno pantanoso antes de seguir para a vila. Cada pelotão assaltou um conjunto de edifícios e o depósito de munições foi localizado e trancado. Às 8 horas, a vila estava totalmente segura, com explosivos Claymore posicionados nas abordagens para evitar contra-ataques. Começou uma busca na selva para encontrar qualquer West Side Boys que pudesse estar escondido no mato. Veículos e armas pesadas foram destruídos, incluindo o caminhão Bedford e o Zenitnaya Pulemyotnaya Ustanovka, 2 que havia bloqueado a patrulha real irlandesa 17 dias antes. Barras também recuperou os Land Rovers britânicos. Eles foram pendurados sob os Chinooks e removidos. Por volta das 14 horas, os derradeiros soldados britânicos se retiraram da região. No Royal Field Artillery Sir Percival, o coronel Fordham visitou os membros restantes da patrulha capturada. Ele afirmou que, cito, eles pareciam notavelmente bem considerando o calvário pelo qual passaram, embora estivessem fisicamente e mentalmente exaustos. Após os exames médicos, os soldados do Royal Irish puderam telefonar para seus entes queridos antes de se juntarem ao batalhão em Freetown. Diversas medalhas de bravura foram outorgadas aos participantes da Operação Varus. Foi a primeira vez que o Serviço Aéreo Especial foi enviado para resgatar outros soldados britânicos. 12 soldados britânicos ficaram feridos, sendo um gravemente durante o resgate. O soldado do Serviço Aéreo Especial, Bradley Chinian, foi morto em ação, tendo sido gravemente ferido no início do confronto. Estima-se que até 80 West Side Boys tenham falecido. Vários foram capturados e outros se renderam. Dentro de 2 semanas da Operação Barras, 371 West Siders estavam nas mãos dos pacificadores jordanianos. Calais, que estava preso, transmitiu uma mensagem no rádio de Serra Leoa apelando para que os restantes West Side Boys se rendessem. O ministro da Informação do país declarou que a gangue rebelde estava terminada como uma ameaça militar. 2 anos depois,
quando a Guerra Civil finalmente terminou em Serra Leoa, estimava-se que 2,5 milhões de pessoas haviam sido deslocadas, com algo entre 50 mil a 70 mil baixas.